Dá sede. 1 João é lá no finalzinho da Bíblia, não é João, é 1 João, lá perto de Apocalipse, capítulo 4, do capítulo 7, do versículo 7 em diante. Quero ler com você. Amém? Vamos ler. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Em algumas versões, o amor significa isto: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. No quê? Em que nos deu do seu Espírito. 14, vamos até o 21. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que tem medo ou que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Uma história para você se ligar em mim, para você se conectar comigo aqui. Eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e uma menina de 1 ano e 8 meses vai fazer agora. Então, a menina de 1 ano e 8 meses está naquela fase de a gente mostrar para ela o que pode, o que não pode, dentro das nossas condições ali de casa. O meu filho de 7 anos, ele já sabe as regras lá de casa. Ele já sabe as condições que a gente se move ali dentro. Ele já sabe tudo o que é permitido e tudo o que não é permitido dentro da nossa realidade, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Essas condições, às vezes, têm a ver com nossa vida cristã, bíblica, mas muitas delas têm a ver com questão de caráter, que nada tem a ver com Deus. Quer dizer, tem a ver com Deus, mas eu digo, não é porque somos cristãos que temos que ter moral e ética. Isso precisa existir no ser humano. Não é porque você é crente ou não. É isso que eu estou querendo dizer. Na verdade, todos somos de Deus e todos devemos ser assim. Essa é a grande realidade, a grande raiz da moral e da ética. Mas depois é outra palavra. E aí, o meu filho de 7 anos já está há 7 anos ouvindo as mesmas coisas e algumas coisas a gente tem acrescentado a cada ano. Atividades, aprofundando algumas coisas que antes a gente só precisava dar uma pinceladinha. E aí, essa semana, Deus me trouxe essa palavra com base num ocorrido. E o ocorrido foi muito interessante, porque há 2 anos atrás, eu tive que colocar na porta dele, muitas mães sabem disso, ou já devem ter feito, aquelas coisinhas que não estão muito legais, e a gente bota assim, valendo uma estrelinha. Você se arrumar o seu quarto depois de brincar, sem a mamãe falar
ganha 2 estrelinhas. Se você ajudar a mamãe sem reclamar, 2 estrelinhas. E assim a gente foi colocando. Então, tem lá 7 coisinhas que não são as 7 regras que eu gostaria que ele seguisse, porque tem muito mais que isso. Mas são as que eu acho necessárias hoje, que eu estou vendo que está andando meio ruim. Está meio esquisito o negócio. A gente tem que falar, quase que se esgoela. E a paciência vai embora. Quem tem muita paciência, como eu, aí demora mais para a paciência ir embora. Mas aqueles que são mais pavio curto, que nada tem a ver comigo, aí demora menos. Então, o que eu fiz? Eu lancei ali um jogo de competição. Porque ele está na fase do ganha, né? Vamos ganhar, vamos vencer, a gente vai. E eu botei lá, regra número 1. Quando eu estiver num lugar e for chamado a atenção mais de 2 vezes, eu vou perder o meu direito. Quando minha mãe pedir para eu tomar banho e eu enrolar muito, eu vou perder o meu direito. E lá estão as regras. E aí, cada regra ele ia lendo e fazendo. Muito difícil, porque são exatamente as coisas que ele não está legal. Porque as coisas que ele está muito bem, ser carinhoso com a irmã, não preciso botar isso ali, já está muito bom. E aí, essa semana, a gente estava lá pontuando, no 3º dia já estava ruim. No primeiro foi perfeito, excelente. Eu falei, se continuar assim, vai ganhar prêmio no final. Quando chegou no 2º, não sei se é porque eu elogiei, já deu uma relaxada em algumas coisas. Aí eu falei, você está em semana de treinamento, eu vou te avisando, não está legal, se for valer, vai perder. Não, por favor. Quando chegou no 3º dia, uma coisa incrível aconteceu para mim, que me trouxe essa palavra, que foi o seguinte, eu comecei a pontuar com ele à noite, antes dele dormir. Fui dormir na hora que minha mãe mandou. Foi dormir? Não. Pois é. Mamãe, mas e se eu for agora? Você vai me dar o ponto? Aí depois, e se, no dia que você falou 2 vezes, não foi 2 vezes, foi quase 2, porque quando você ia falar a segunda, eu cheguei. Por favor, me dá o ponto. Nessa hora eu falei assim, ele não entendeu nada. Não é pelo ponto, não é pelo prêmio que eu tenho para dar, porque eu posso dar qualquer prêmio para ele, se ele não estiver precisando dessas regras. As regras estão ali porque eu estou tentando aperfeiçoar ele. As regras estão ali porque eu estou tentando que ele entenda meus princípios. Tudo que eu escrevi ali é porque eu sei que coisas nele foram transformadas pela sociedade junto com a personalidade dele. Então, a sociedade foi transformando a ponto dele começar a ser um pouco mais relaxado para algumas coisas, porque as características dele já eram assim. E eu peguei aquilo e estou lançando, mas não tem a ver com a pontuação, não tem a ver com as regras, não tem a ver com o prêmio que eu vou dar. Eu, como mãe, desejo olhar para ele e dizer assim, quando que você não vai mais precisar disso para ser isso? Quando que você não vai mais perguntar para mim quantas vezes eu preciso chamar a sua atenção para você ganhar um prêmio? Porque não tem a ver com premiação e não tem a ver com eu te chamar a atenção. Tem a ver com você olhar para mim, isso eu não conversei com ele, que é um papo muito... Estou falando aqui para vocês. Tem a ver com você olhar para mim e dizer, eu sei o que você deseja de mim, mãe. Eu sei quem você quer que eu me torne, mãe. Então, por isso eu vou te agradar. Eu vou me mover sozinho, porque o seu coração está dentro do meu coração e eu ouço o que você diz para mim com prazer. Eu desejo me tornar essa pessoa que você deseja que eu seja, porque eu te amo, porque você planejou a minha vida e você me trouxe ao mundo, porque você queria que eu fosse daqui. Você queria me ter com meu pai, você queria que eu tivesse uma família boa, então eu entendo e eu quero te honrar, eu quero te recompensar. Consegue fazer um paralelo? Todo mundo já conseguiu fazer o paralelo? Que quando você nasce em Deus, você não quer saber o que você pode e o que você não pode, o que você deve e o que você não deve, no sentido de prêmios e de pontuações. Você quer mover o coração de Deus a ponto dele ter prazer em você e dizer o mesmo que ele disse para o seu filho amado. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus ainda não tinha começado a fazer nada.
Então não tem a ver com as atividades, tem a ver com o que eu já sinto. E a própria palavra diz: eu amo a Deus porque Ele já me amou. A minha necessidade de trazer essa palavra hoje é para que você desperte. E se você já é despertado para esse tema, que você fique em espírito me ajudando, porque você deve estar com a mesma ansiedade que eu. De despertar pessoas, de se analisarem, pensarem o que tem me movido para Deus. O que tem movido o meu coração para estar em Deus. E o que é estar em Deus hoje? Porque para cada um pode ser uma coisa. Estar em Deus pode ser você estar aqui agora, que não deixa de ser. Mas não é só isso. O que eu quero te trazer nessa noite é uma palavra que complete coisas. Porque muitos de nós têm caminhado com uma regrinha na mão, um item, uma coisa. Deus é meu pai porque eu vou trabalhar para Ele. Deus é meu pai porque Ele me prometeu uma coisa. Deus é meu pai porque Ele me salvou. Cada um pode ter uma coisa, mas a essência do amor de Deus de te fazer filho é uma só. É Ele já te amou. Ele já te tirou de um domínio de trevas, de pecado e de morte eterna e te trouxe para o domínio dele, um domínio de amor, onde você hoje é herdeiro do seu reino, onde você é visto como filho. Isso precisa ser suficiente. Isso precisa acabar com todos os seus pontos e pontuações e prêmios. Mas você pode tê-los. Você pode querer coisas mais. Mas isso não pode te mover. Se todas as outras coisas te forem tiradas, se as regrinhas forem tiradas da sua vida, se a sua mãe mudar as regras, seu pai no caso, mudar as coisas, você continua se movendo para Ele? Ou você vai caminhar conforme o que Ele está exigindo de você? E quando Ele mudar, ufa, ainda bem, agora vamos para a próxima. O que eu faço para ganhar meu prêmio? O que eu faço para você ficar feliz comigo? Para você não brigar comigo? E aí eu separei algumas coisas aqui que tem deixado muitos filhos de Deus serem movidos por isso. Óbvio que deve ter muito mais. Mas primeiro a gente não vai ter tempo para falar de quase todas as opções. Segundo, que vai ficar chato, que a essência da palavra você já pegou. Então eu quero falar de algumas que Deus tocou no meu coração para que fossem ditas hoje. Uma delas, que tem movido muitos filhos de Deus para Deus, é o medo. Medo. Ai, será que se eu não fizer isso para Deus, Ele vai me castigar? Ele vai me mandar para o inferno? Eu vou morrer eternamente no fogo? Eu não estou dizendo... vamos lá. Antes que o diabo entorte algumas coisas aqui. Tudo o que eu vou dizer aqui não é errado você querer ter. Não é errado você ter. Ok? Eu estou dizendo que isso não pode te mover. Tá? Essa não é a essência do que pode te mover para Deus. Mas ela pode existir. Poxa, medo do inferno pode existir. Só que o que eu quero dizer é, eu prefiro ser movido pelo desejar os céus do que ter medo do inferno. Entende? Porque quando eu tenho medo de maldições, quando eu tenho medo do inferno, quando eu tenho medo dos castigos, do que Deus, eu estou enxergando um tipo de Deus. Eu estou enxergando a mãe que pontua para ele caminhar, que pontua para ele ser, que pontua para ele se realizar. Quando eu enxergo Deus e desejo o seu reino, desejo os céus, desejo o porvir, desejo que ele venha, desejo viver com ele, é tudo muito diferente. Então, não se prenda na palavra medo, mas se prenda na essência do que está sendo dito aqui. E, às vezes, a nossa vida tem que dar certo. Tem que dar certo. E aí você se move diante disso. Você fez planos para a sua vida diante de Deus, que não é errado. Você vai orando, incluindo Deus nas suas propostas, vai pedindo bênçãos. Só que muitas vezes, algumas pessoas fazem um caminho. E por medo, porque já projetaram
lá na frente o que querem ser, o que Deus precisa fazer na vida delas, o que Deus precisa dar a elas, porque já veem lá na frente, elas se movem debaixo disso. Ai, Deus me livre, depois eu perco a minha... Então, é um medo de perder uma satisfação da vida. É medo de dar errado alguma coisa que foi planejado por você mesmo. E aí eu tenho uma coisa para te dizer. Isso é como se você fosse senhor da sua própria vida. Por quê? Quando você tem medo, a Bíblia que disse isso, você não foi aperfeiçoado no amor de Deus. Você não entendeu o amor. Porque o verdadeiro amor tira o medo. Então, não existe o caminhar em Deus com medo. Com medo do que vai acontecer com a sua vida se você não estiver. Você precisa temer ao Senhor para honrá-lo. E porque você deseja muito mais honrá-lo do que ter medo do que vai acontecer. O teu coração precisa ser movido de agradar ao Senhor, de dar prazer ao Senhor, de mover o coração dele, de dar satisfação para ele. E aí, de certa forma, você começa a conseguir alcançar Deus. Porque você vai andando Normalmente, quem tem o medo de alguma coisa vai seguindo os mandamentos à risca e vai guardando tudo. Então, de certa forma, você consegue alcançar Deus, mas não em plenitude. Mas não com satisfação, porque o medo, ele te aprisiona. E Deus não é isso. Deus não é isso. Por honra e por justiça, você alcança coisas nele. Porque guarda os mandamentos e você vai ter coisas. Mas você pode ter muito mais. Hoje eu dizia para a minha turma do Esforce, das meninas, é como se você pudesse estar num resort all inclusive, com tudo incluído, pegando todas as comidas e bebidas que você quisesse, praticando todos os esportes do lugar, e você dissesse, não, obrigada, eu só vou ficar sentadinha aqui na beira da praia. Tá bom assim para mim. Porque isso vai te aprisionar, você não vai ser satisfeito plenamente. Tem tudo aquilo para você ter liberdade no Senhor, mas o medo te faz ficar sentado na beira de uma praia só contemplando. Porque se eu sair daqui, vai que acontece alguma coisa, vai que eu quebro a minha perna, vai que eu... Então você não se move daquele lugar, você não contempla tudo que aquele lugar tem para você. É isso. Estar ali na beira da praia do resort te faz estar no resort, sim. Te faz contemplar coisas, sim. Mas não te faz usufruir de tudo que ele tem. É isso que eu estou tentando dizer. Você pode estar seguindo a Deus por medo do inferno, por medo das maldições, por medo, mas isso não é o que ele tem para você. Ele tem de você desejá-lo de todo o seu coração, de você querer entender quem ele é, do que ele fala, qual é a essência dele, qual é a verdade que habita nele, e ela vai te libertar, ela vai fazer você desejar ele, e todas as outras coisas que você deveria ter para segui-lo não vai ser necessário, porque são as regras, são as coisas chatas que você precisa deixar de olhar para se mover. Outra coisa que eu pensei, quando nós somos presos somente ao que foi escrito. A lei, ela é necessária. Jesus cumpriu a lei. Jesus veio dizer, eu vou ler alguns textos, que é necessário que seja cumprido. Mas você não pode se mover apenas porque está escrito. Não é só o que está escrito que te move. Por que as regras foram feitas? Por que os mandamentos e eles precisam ser guardados? Vou ler aqui com você. Porque até que você encontrasse a fé, até que você encontrasse o caminho, a verdade e a vida. E a partir desse momento, você encontrou o caminho, você encontrou a verdade, você encontrou a vida. Então, isso não vai mais te guiar. Você chegou até lá. Vamos ler alguns textos aqui? O primeiro deles vai ser João 5. Agora João mesmo. Abre aí comigo. João 5. A partir do 36, por favor.
Diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Deixa eu ler uma versão aqui da minha Bíblia. (37), não é isso? E o Pai me enviou, ele mesmo testemunhou de mim, jamais ouvistes a sua voz, nem contemplaste a sua face. Igualmente não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Ele estava dizendo, vocês não têm a palavra em vocês, porque vocês não estão crendo que eu sou Deus, que eu sou o filho dele. 39. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito honra de quem procede dos homens, mas eu vos conheço bem, e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Ele estava dizendo, olha só, vocês estão tão presos aqui, peraí, Messias não pode vir desse jeito. O Filho de Deus veio para resolver meus problemas territoriais, sociais e econômicos. Esse era o povo estava esperando esse Messias, que fizesse o bem para eles e tornasse eles um povo forte. Mas não era desse jeito. Jesus tornaria, sim, o povo forte, mas com outra amplitude de visão, para outro fim. Eles seriam filhos, que hoje somos nós. Mas se as pessoas olhassem para Jesus e falassem, eu reconheço você, Deus, eles já teriam o reino todo. Eles estavam pensando ali na hora, não, o reino todo, peraí, mas o reino todo inclui esse pedaço de terra aqui, que é esse aqui que eu estou querendo. E a minha vida social e econômica? Jesus vai resolver? Não, mas você vai ter o reino. Não, mas olha só, aqui para esse território a moeda é tal. Eu preciso que ela seja valorizada. Eles estavam esperando o Messias para eles mesmos, para resolver as necessidades que eles queriam com base no que eles tinham estudado criteriosamente. O que eu quero dizer? Óbvio que não é para se anular o que foi feito, porque Jesus mesmo disse que veio para cumprir a lei. E em nome de Jesus, eu não quero nem chegar perto dessa discussão. O que eu estou querendo dizer é, o que te move é apenas aquilo e você faz o que está ali. O que está fora você nem quer olhar. O que é além, que era Jesus, que era fazendo obras, que era trazendo o Espírito Santo, que era manifestando glória, que era trazendo o seu reino para a terra, isso eles não quiseram entender, porque não estava escrito. Ou estava escrito de uma forma que não era o que eles esperavam. Estava sendo feito de uma forma que eles não esperavam. Então, estava matando eles, de certa forma, aquilo. E muitas vezes a gente fica preso, eu sei porque a gente está aqui e a gente ouve. Está escrito aonde isso? O que está podendo? Está escrito aonde? Não, então se não está escrito eu posso. Isso são regrinhas. Isso é, eu vou ganhar meu prêmio? Eu vou ter a minha pontuação? Eu vou deixar você menos triste? Sabe? É um caminhar condicional, cheio de coisas que precisam te levar e te mover, porque você não consegue se mover sozinho. Você vai ter que ser impulsionado sempre por coisas. Um outro texto que eu quero ler com vocês, Gálatas 3, de 17 a 25. Eu sei que cansa um pouco, às vezes, ficar, mas eu acho importante a gente abrir esses textos. Gálatas 3, 17.
Vamos ler até o 25, por favor. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Vamos ler de novo. Qual, pois, é a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E, porventura, a lei contraria as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria da lei, não de Deus. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados. Então, antes que viesse a graça de Jesus e antes que Jesus viesse, era lei, e acabou. Mas para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio ou de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou a esse tipo de tutor. Ele não está dizendo que você não vai ser subordinado à lei, mas que a lei não vai te mover mais para Jesus, você já encontrou Jesus. Ela é necessária existir até que você consiga se mover, até que você, sozinho, você não vai mais precisar ficar, deixa eu ver aqui, peraí, antes que, você está no coração dele. Ele é a sua essência e você é dele. Vocês estarão face a face com Deus. Então, o que ele sente é o que você deseja, e o que você deseja é o que ele sente. E vocês caminham juntos. Nós caminhamos juntos em Deus. A lei te trouxe até esse momento de Jesus. Você hoje vive o poder manifesto da ressurreição dele. Um poder que venceu morte, um poder que venceu pecado, um poder que traz o Espírito Santo. Para que você hoje olhe algo e diga, está esquisito, não estou sentindo bem com isso, não quero. Você não vai lá, peraí que isso daqui eu não lembro. Você está ali, você sente, você vê. E mais uma vez, isso não significa que tudo que está para trás passou, porque hoje mesmo de manhã estávamos falando sobre isso. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E ele cumpriu, e ele deseja que sejamos assim, obedientes ao que ele determinou. Isso traz justiça, isso traz honra, isso traz... Mas não pode ser apenas isso. Amém? Outra coisa, outro item que eu pensei. A realização das promessas na minha vida e a busca de respostas. Isso não pode te mover. Isso pode existir. Poxa, eu quero realização de promessas na minha vida. Quem não quer? Eu quero. Quero hoje. Eu quero conquistar coisas em Deus. Mas isso não pode me mover. Isso não pode ser a única coisa que existe me movendo para Ele. Porque eu vou ser frustrado em algum momento. Ou eu vou esperar só isso dele. Por isso eu comecei dizendo, precisa ser suficiente o que ele já fez. Aí sabe o que Deus falou comigo? Algumas pessoas não entendem, não têm dimensão. Quando a gente diz aqui, eu nunca saberei o preço que foi pago, é porque, assim, intelectualmente, a gente não tem condição de saber o que foi feito. Mas espiritualmente há como. Na verdade, nenhum de nós poderia ter sido salvo, humanamente falando. Não teria condições humanas disso acontecer. Mas Deus pode todas as coisas e por isso Ele nos salvou. Se isso não pode ser suficiente para te mover para Deus, eu de verdade te desafio a olhar para
dentro e dizer: Pai, me ajuda. Me ajuda porque eu estou me movendo por outras coisas que não podem ser a essência do meu movimento. Eu quero correr para Ti, mas não porque o Senhor vai cumprir promessas na minha vida. Não porque eu vou conquistar coisas em Você. Porque, assim como Pedro disse: para onde eu irei se só Tu tens palavras de vida? Ele não estava dizendo: para onde eu irei, Jesus, se ninguém mais vai cumprir promessa nenhuma no que eu tenho para fazer? Para onde eu irei, Senhor? Porque se o Senhor sair da minha frente, eu vou para o inferno. Para onde eu irei, Senhor? Se está escrito que o Senhor nunca nos abandonaria. Ele não estava preso a essas coisas, ele estava preso na essência de Deus. Ele olhou para Jesus e disse assim: eu não vou ter vida se você for embora. E ele, na verdade, repetiu algo que aconteceu com Deus e Moisés. Lá em Êxodo, você procura depois, eu acho que é Êxodo 3:33, que Deus diz para ele: olha só, Moisés, eu vou te abençoar, eu abri o caminho, vou mandar um anjo com você, você vai estar super protegido, as bênçãos te seguirão. Mas eu não estou com você, não vou nesse projeto. O que Moisés fez? Não, tranquilo. Você vai mandar um anjo? Fechou. Promessas se cumprirão? Fechou. Ele não era movido a isso. Ele era movido pela vida de Deus nele. Porque ele já entendeu tudo. É óbvio. Ele viu Deus face a face. É óbvio. Ele veria Deus face a face, né? Ele já tinha dentro dele o que Deus realizaria na humanidade, no povo inteiro. Ele não estava pensando egoístamente. E ele diz: Deus, se tu não fores comigo, eu não irei. O que ele falou? Eu prefiro perder as bênçãos, as promessas e esse anjo aí que vai me guiar, porque você é mais forte que o anjo. Você é mais maravilhoso do que o anjo. Você é tudo na minha vida. Eu não quero saber de anjo, eu quero saber de você. Maior declaração de amor dos últimos tempos. Entendeu Deus? Amava Deus. Amava a vida de Deus, a essência de Deus. Não precisava ser movido por circunstâncias. Não precisava de variáveis, cenourinhas. Vem, Moisés, vamos para cá, agora para cá, Moisés. Cenourinha. Não. Agora, já o povo que andava com ele, esse precisava de recompensas o tempo todo, ver sinais e milagres. E mesmo assim, estava difícil. Números 14, 22 a 24. Se você não quiser abrir, pode acompanhar no telão comigo. Números 14, de 22 a 24. É 33:15, desculpa, o Êxodo 33:15, que eu falei 3:33, é 33:15. Eu estou quase lá, já acertei um número e um livro. Números 14, 22. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. O que Deus está fazendo aqui? Deus olhou para o povo todo do Egito e disse assim: olha só, vocês estão me ouvindo 10 vezes. Eu já cansei de fazer milagres, sinais, prodígios. Vocês estão cansados de saber o poder que eu tenho. O que vocês querem mais? Vocês querem isso? É sinais e maravilhas? Isso não salva ninguém. Porque se salvasse, não teria um texto escrito: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, curei enfermos, libertei cativos. Aí eu vou acrescentar: inclusive lá em Isaías 51, o Senhor disse que seu Espírito estava sobre mim para isso. Então, se eu fiz, seu Espírito estava sobre mim. O que Jesus vai dizer nessa hora? Eu não vos conheço. Você pode ter operado milagres, você pode ter visto sinais e maravilhas. O Espírito Santo pode ter até te usado para isso, irmão. Mas isso não te move para a terra prometida. Isso não te move, porque Deus olhou para Calebe e falou: porque em Calebe habita outro espírito, um espírito que não está só interessado em ver, mas em me seguir.
em me ter, em olhar para mim e ver o que eu desejo, porque a minha agenda é que promove coisas e não a do homem. Sou eu que faço acontecer e o homem entra na minha agenda. Sou eu que planejo, eu sou o início e o fim. Então, porque no meu servo Caleb houve outro espírito, então ele perseverou em seguir-me? Eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. Você sabe o que significa a terra prometida e o povo do Egito? Você sabe. Se você não sabe, está aí um bom exercício para você ler essa semana. Não é sinais e maravilhas que precisam nos mover para Deus. Eles podem acontecer, mas vai ser acontecimento. Senhor, obrigado por o Senhor me usou. Obrigado porque eu fui instrumento hoje para libertar pessoas, para expulsar demônios. E obrigado porque eu não me movo por isso. Obrigado porque o Senhor olhou para mim e viu condição de me usar. Mas, Pai, Jesus era assim. Todas as vezes que aconteciam grandes coisas, Jesus se colocava em oração e dizia: Pai, essa ainda é a sua vontade, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer? Não é isso que me move, Pai, faça a tua vontade em mim. Para onde eu vou amanhã? A quem eu devo contar? A quem eu devo falar? Quem eu vou encontrar? Eu me movo a partir de Deus. Recompensas, realizações, promessas, buscas de respostas. Muitas pessoas querem respostas o tempo todo. Quando ele te respondeu uma coisa, você já está perguntando outra. E aí ele te respondeu outra, você já está perguntando outra. E a cenourinha vai. Até a eternidade. Até a eternidade. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não tenho muito tempo de vida, não. Quer dizer, não tenho muito tempo de vida. Está amarrado no nome de Jesus. Tenho muito tempo de vida. Eu não tenho muitos anos de vida. Eu tenho 35 anos. Mas eu acho que você vai se frustrar e cansar se você andar assim. Não sei você, mas Deus já ficou quieto para mim muitas vezes. Senhor, Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? Resposta. Você vai para mim. Vem para mim, que você vai para algum lugar. Consciente, lugar de regozijo, lugar de descanso, lugar de paz, de infinitas bênçãos. Vem para mim. Para de me perguntar para onde eu vou. Para de perguntar o que eu tenho para a sua vida. O que eu tenho para a sua vida é que você realize a minha obra. E o que é realizar a obra de Deus? Quer saber? Vamos lá. Realizar a obra de Deus. João 6, 26 a 28. João 6, 26 a 28. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos, então, para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, : que creiais naquele que por ele foi enviado. Essa é a obra de Deus. Senhor, eu quero realizar a tua obra. Usa-me, Pai. Eis-me aqui, Jesus. Me diga, Pai, qual é a tua obra? Já disse, amigo. João 6, versículo 29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Isso eu já creio. Guardar os seus mandamentos. Isso eu já guardo. Então vamos comigo em João. Jovem rico. É 17? Me ajuda aí, gente, que eu não anotei esse. Não. Jovem rico, vamos lá. Quem não anota tem que saber de cabeça. Se deu mal, Vivian. Jesus estava lá e veio um jovem rico para ele e falou assim: Jesus,
O que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus disse para ele: guarde os meus mandamentos. Ele disse: isso eu já faço. Que bom que você já faz. Então pega todos os seus bens, vende, olha quanto tudo você tem, contempla a grana e dá para os pobres. E o jovem se entristeceu e saiu. Então não significa apenas guardar os mandamentos. Mateus 19. Vivian, um dia a gente chega lá. Sim, quem quiser, a história é essa. Mateus 19, 16. Eu tenho observado que me falta ainda. O que me falta, Jesus? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os seus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Olha só, a tua estrutura está onde hoje? Sua vida está onde hoje? Que é isso aqui que está. Jesus aqui não está pregando miséria nem pobreza. Já falamos aqui isso uma vez. Jesus aqui está botando o seguinte: está vendo onde está o teu coração? Peguei na mosca. Você ficou triste. Poxa, teu coração não é meu. Desculpe lhe dizer, você não tem parte comigo. Foi isso. Porque ele chega a dizer... Em outra versão, acho que de Lucas, ele chega a dizer: então, se você não fizer isso, você não tem parte no reino de Deus. Isso é muito duro. E ele ainda chega a dizer para os discípulos, depois que o jovem vai embora triste: olha aqui, é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que ele estava querendo dizer isso? Não era a riqueza em si. Não era essa a essência. A essência era o seguinte: é mais fácil porque o rico ele é muito preso às coisas materiais. Ele tem muito amor pelas coisas que ele construiu. O império dele é o coração dele. Então é muito mais difícil uma pessoa que olha para todos os seus bens e dizer assim: mas eu cheguei aqui até agora. E agora eu vou ter que vender e dar tudo para te seguir. Eu nem sei para onde você vai. Eu nem sei o que você vai fazer. Eu nem sei se você vai me abandonar no meio do caminho. Isso aconteceria? De jeito nenhum. Como que você sabe disso? Porque você já conhece Jesus e viu. Mas para aquele jovem era tudo novo. Jesus apareceu ali. Então, na verdade, ele não entendia Jesus. Ele não sabia quem ele representava. Então, ele não o conhecia, não tinha parte com ele. Foi muito diferente de Pedro, que disse: não? Para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu não quero nem saber onde eu vou dormir amanhã, o que eu vou comer, eu quero vida. Entende a diferença? Quando você se move a partir de Deus, quando Ele é a essência da sua vida, não por medo, não por recompensas, não por promessas que vão se cumprir, não porque Ele declarou coisas e você tem poderes, não porque Ele vai fazer você ser o homem que liberta e que ora e acontece. Porque tem gente que se move também a partir disso. O Senhor me usa. Isso me move. Isso me faz querer sempre mais. Gente, eu sou assim. Eu gosto de ser movida. Eu gosto de ser usada. Mas isso não pode nos mover. Porque na hora que Deus diz para você assim: olha só, eu preciso de você fazendo isso aqui, aqui e aqui. Se a primeira coisa que vem no seu coração é: poxa, mas logo hoje, que muitas pessoas seriam libertas, eu não vou estar lá orando por elas? Então as coisas vão acontecer sem mim? Oi? Idolatria, isso tem nome. A glória não é sua. A glória é de quem está realizando no meio da gente. Então, independente de você estar orando ou não, ela pode acontecer. E você ter que glorificar Deus por isso e continuar se movendo nele. É isso. Isso não pode te mover. Isso precisa ser algo que você tem gratidão em acontecer com você. Eu quero, óbvio, eu sou uma que quero ser usada por Deus.
Eu sou uma pessoa, eu não preciso ficar comprovando nada aqui para ninguém, mas vocês sabem que eu amo trabalhar na igreja. Só que isso, para mim, não constrói o reino de Deus. Não é o que constrói o reino de Deus. Isso me ajuda a ver e mover a fé das pessoas, a realizar Deus na vida de todo mundo. Mas se algum dia Deus tirar isso de mim, eu preciso continuar sendo movida pela essência dele. Entendeu? Eu não posso caminhar só com base no que eu vivo, nas coisas que me seguram. Qual é a sua raiz em Deus? O que está te prendendo em Deus? Se não é a essência dele, se não é o amor que ele já realizou, se não é a salvação que já foi te dada, se não é a cruz que já te libertou, então tem que voltar. Tem que voltar e dizer, pai, eu quero entender a salvação. E precisa ser sincero nessa hora. Precisa falar, pai, eu quero entender. Porque de verdade, Jesus não veio para trazer nenhum tipo de peso, de condenação. Não veio para te deixar aprisionado. Em o tempo todo você precisar andar e se errar. Não é isso. A essência de Deus é liberdade, é satisfação, é regozijo, é deleite, é liberdade mesmo no espírito. E se você só tem se movido a partir de coisas terrenas, não é terreno, Vivian, porque buscar sinais e maravilhas não é terreno. Como não é terreno? É o que você está vendo. Não, mas é celestial para a terra. Tá, mas é o que você vê. É o que está te movendo aqui aos olhos. A gente tem que buscar, sim, os sinais. A gente tem que buscar, sim, as recompensas. Mas isso não pode ser a única coisa. Essas coisas nos acompanharão. Entendeu? Essas coisas vão... Eu tô andando na essência de Deus e Deus me para e me usa, eu liberto alguém e eu continuo, e gratidão no meu coração, e eu vou e eu recebo um presente, um milagre, e eu ofereço a Deus e a minha vida continua. O meio do caminho Ele vai me dando. Lembra da palavra do pastor aqui? Quando Deus te designar para alguma coisa, peça tudo que você precisar e Ele vai te dar. Isso é realização de obra? Claro que é. Mas volta no início e vê essa pessoa que foi designada para Deus para algo, que vai receber tudo dele. O que move ele é o desígnio e as coisas que ele vai receber? Não. O que move ele é ele acreditar que Jesus o salvou, o libertou, que entender esse amor e falar, eis-me aqui. E aí Deus designa ele. Então essa é a parte B do negócio. Tem gente que quer começar a partir da parte B. Não quer entender o amor e a cruz. Aí o que acontece? No meio do caminho, cansa. Não entende. E reclama, igual o povo do deserto. A gente vai morrer aqui, Moisés? A gente saiu lá do Egito e vai morrer aqui? Porque a terra que Deus manda a gente espiar ali, cheia de gigantes, cheia de muralhas, e não tem como a gente vencer essa guerra. A gente vai morrer aqui. Só para te avisar, tá, Moisés? Que você vai morrer junto com a gente. Aí, Josué e Caleb vêm, Moisés... Foca aqui na gente. Olha só, tem como a gente vencer. Porque se Deus mandou a gente espiar, é porque Ele vai nos dar força e capacidade para vencer. Então, para de ouvir eles. A gente vai entrar, a gente vai dominar esse lugar. E Moisés ficou grande de novo. Aí o povo, não, Moisés, a gente vai perder. Olha quantos somos. E fazia cálculo. E trazia tudo que era aos olhos humanos impossível. Então, Deus vira para Moisés e diz aquilo que a gente acabou de ler. Eu não vou deixar o meu povo. Eu cansei. Game over para vocês. Chega de provar que eu sou Deus, que eu tenho poder, que eu abro o mar, que eu jogo vara no chão, que vira... Não quero mais brincar disso. Eu olhei para Josué e Caleb, e eles e a descendência deles vão entrar, o resto está fora. E esse era Deus. É Deus. Mas porque agora... Você alcançou em graça e Jesus te libertou. Você larga tudo isso para trás e Deus mudou a essência dele. Deus ainda é aquele Deus. É um Deus que muitas vezes do céu fala, Jesus, game over para esse povo. Não quero mais, cansei. E Jesus nos justifica. Pai, calma aí. Eles nos amam. Eles só não estão sabendo. Eles não entenderam direito. Vamos mais uma vez.
Antigamente tinha os sacerdotes que faziam isso. Quantos reis se levantaram a favor do povo de Deus, dizendo: Pai, mais uma vez, Deus, uma única chance. Em algumas vezes Deus até negociava, dizendo: tá bom, se você achar 10 então no meio desse povo aí, eu vou deixar. Não tinha nem 10. Deus é o mesmo, não mudou não. O que mudou foi a sua situação diante dele. E quem fez isso foi Jesus. E o que te move não é isso. O que te move não é olhar para Jesus e falar: muito obrigada, porque senão eu estaria fulminado aqui agora. Muito obrigada, porque senão eu não teria nada disso que eu tenho hoje. Eu não sou merecedor, porque realmente eu estou andando com a cenourinha banando para mim. Eu não entendi a essência ainda. Eu não estou falando de... Eu tenho feito um exercício de... Será que eu só estou trazendo palavra de machadada? Não, né? Vou olhar meus vídeos depois lá. Mas assim, eu tenho pensado muito da gente ser verdadeiro com Deus. Porque se você não está aqui sentado para preencher plateia, ou para dizer na sua vizinhança que você saiu para a igreja porque você é crente, então você está aqui para mudar alguma coisa dentro de você. Você está aqui para ser sincero com você mesmo. Com Deus e você. O lance é entre vocês dois. Assim como eu, quando estou no meu lugar de oração, lendo essas coisas e meditando na palavra, eu sou muito sincera com Deus. O meu quarto, se tiver altos falantes ali, eu acho que vocês vão botar para correr. Porque as minhas sinceridades são minhas. Eu tenho os meus erros. Eu tenho as coisas que eu boto diante de Deus. Mas eu boto para mudar. Eu boto, quando eu leio isso, eu falo assim: eu sou isso. Senhor, eu sou isso. E agora? E aí Deus fala: calma, calma. Nervosinha. Olha só, eu te mostrei para te mudar. Você quer? Quero, muito, desesperadamente. Agora. Então agora começa a caminhar nesse sentido. E você vai se transformando em mim. O meu amor está te aperfeiçoando. Você só está acordando para assuntos. E aí eu digo: ai, que bom. Que bom. Então, mesmo assim, então eu posso pregar para eles? Pode. Porque no Antigo Testamento eu não poderia. Se tivesse alguma manchinha em mim, alguma coisa que eu não fosse digna de replicar a voz de Deus, eu não poderia. Então, quando você alcança em Deus uma intimidade a ponto de você poder se esvaziar o seu coração, e aí eu quero deixar aqui para você uma palavra que tocou muito forte no meu coração alguns anos atrás, que é o seguinte: o andar em pecado está fora do Espírito de Deus. Hoje alguém na sala, não lembro quem, falou assim: mas Davi pecava. Eu falei: Davi não pecava, Davi pecou. E no momento que ele pecou, ele não quis saber da mulher, nem do marido dela, nem dele, nem de ninguém mais. Ele disse: Pai, eu pequei, contra ti somente eu pequei. Estou desesperado de vergonha, me ajuda. O que eu faço agora para mudar toda essa situação? E ele não pecou mais. Ele acordou, ele disse: eu senti culpa, o que eu faço, Senhor? Porque ele era de uma era antes de Jesus, gente. Se hoje nós sentimos culpa, se hoje nós temos constrangimento do Espírito Santo, mas existe alguém que nos justifica diante de Deus, você imagina o peso que não vinha sobre esses que não tinham o Espírito Santo para consolá-los e para justificar eles em Jesus, porque Jesus não tinha vindo. Então, o querer se transformar, o querer sair do lugar que está, quando a palavra chega aos teus ouvidos e você diz assim: quero nem saber, essa garota aí não tem fundamento nenhum para falar isso para mim. Ela fez teologia? Mal sabe os textos. Mal decorou os textos, tadinha. O que eu estou tentando te falar é o seguinte: se você deixar somente por aqui e sair, eu não faço, não sou eu que faço, é o Espírito. Só que hoje eu estava conversando com os amigos e dizia assim: algumas pessoas acham que o Espírito Santo vai vir e vai tomar a sua vida. Tomar. Sim, eu estou aqui, tomou minha vida, eu nem estava esperando por isso. Existe uma busca para que isso aconteça. Existe um mover meu, um caminhar meu, um sair do lugar e querer, um dizer: eu quero, eu me abro, eu quero transformação nesse item aqui porque eu senti isso daqui. Ou, eu não quero
errar. Eu vou te dizer, Vivian, eu nem sei se é isso que me move, mas eu comecei a ficar querendo agora acertar. Eu quero mover o coração de Deus para meu prazer, para que Ele tenha prazer em mim e eu seja satisfeito nele. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou me abrir. Por isso que hoje eu não vou fazer apelo, eu não vou trazer ninguém aqui. Eu quero que você, do seu lugar, se levante como uma posição diante de Deus. Ah, Deus conhece o meu coração. Sim, espiritualmente dizendo, existem agora principados e potestades sobre nós que não entendem as intenções do nosso coração e querem ver. E outra coisa, mostra para você mesmo. E outra coisa, pelo menos honra porque eu estou pedindo. Porque às vezes a gente é tão duro para aceitar algumas coisas, né? Não, já me pediu para levantar, só porque pediu também não vou levantar. Eita! Como diz um amigo nosso, você não está sozinho não, hein? Tem alguém soprando no seu ouvido essas coisas. O que te move para o coração de Deus? Queria pedir para o louvor dar uma ajuda aqui. A gente vai fazer um pano de fundo musical, porque isso quebranta, isso traz presença, isso traz atmosfera de Deus. Não é para te convencer a nada musicalmente, mas isso quebra cadeias, isso traz... A música amolece a alma e faz você olhar para dentro e falar assim, eu vou dar um passo nessa noite para a minha vida. Eu não quero viver para mim mesmo, porque eu vou morrer em mim mesmo, eu vou encerrar tudo em mim mesmo, e eu não nasci para isso. Deus não me criou para isso. Deus me criou para Ele ter prazer em mim. Deus me criou não para que eu seja anulado, mas para que eu olhe para Ele e me veja. Já parou para pensar nisso? Você pode olhar para Deus e te ver lá dentro, do jeito que Ele te criou. Aí você diz assim, que esquisito, eu não tô daquele jeito. Então, aquela é a tua essência. Você está fora dela. Quer mudar? Quero. Eu quero ser aquele ali, ó, que está dentro de Deus. Então, é isso. Levanta como posição e diga, Pai, eu quero. Eu quero ser ministrado pelo Teu Espírito. Por isso que eu estou dizendo que hoje eu senti de não fazer um apelo aqui na frente, porque você tem condição de ser ministrado pelo Espírito que há em você. Ele está em você. Você pode abrir o coração e dizer assim, Pai, eu desejo ter a Tua essência. Eu desejo ser completamente cheio da Tua presença e olhar para Ti. Se você quiser, já pode levantar. Tem algumas pessoas perguntando, mas pode levantar. Eu desejo olhar para Ti e me ver do jeito que Você me formou, na essência do que Você tem para mim. E eu quero realizar todas as Tuas vontades, todos os Teus desejos, tudo que o Senhor planejou para mim, não porque eu vou ganhar nada. Isso precisa ser verdade em mim, Senhor. Pai, me ajuda a não dizer isso da boca para fora. Porque às vezes a gente diz isso da boca para fora porque é bonito dizer, eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver para Ti. Diz isso da tua alma. Diz assim, Pai, eu quero entender o poder dessa palavra de dizer, eu não quero realizar os meus desejos, eu quero realizar apenas a Tua vontade. Eu quero olhar para os meus desejos e abrir mão deles para que Você tenha lugar em mim, para que Você conte comigo nessa era, porque Deus tem muito para realizar no meio do povo dele, mas está faltando gente com a essência dele. Está faltando gente que não olhe apenas para as recompensas, para os sinais, que não tenha medo, que não seja covarde, que não tenha apenas interesses pessoais, mesmo que os seus interesses pessoais sejam dignos e legítimos, como por exemplo
Ah, Pai, eu quero ser usado porque isso edifica a igreja, isso edifica a minha fé. Tá bom, isso é lindo, mas isso não pode te mover. Porque se Deus quiser te usar num lugar onde ninguém te conhece, você continua entre você e Deus. Ele te usou, você engrandeceu o nome dele e ninguém sabe, ninguém soube. Mas você agradou o Pai, Ele é a tua essência e isso já te satisfaz. Põe a mão no teu coração. Eu queria que nessa hora você tivesse muita sinceridade com você mesmo. Estou falando isso apenas porque eu desejo que seja transformado algo em você como foi em mim. E só precisa de uma coisa: sinceridade. Sabe, se humilhar não é você ficar pobre, coitado diante de Deus. Se humilhar é você olhar para você mesmo e falar assim: eu sei que eu preciso disso. Eu sei que eu estou falhando nisso. Pai, me ajuda. Eu não sei nem fazer. Isso já é humilhação necessária para que a glória dele venha sobre você. Então fala com ele aí. Fala com ele o que ele falou, o que o Espírito dele marcou em você nessa noite. Vem, Pai, vem com teu